Graça e paz, boa tarde a todos. Estamos aqui dando sequência à nossa leitura da carta de Paulo aos Filipenses e chegando aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Ele fala aqui de uma série de dificuldades, de sofrimento, de provações, de como, através disso tudo, ele buscava aproveitar essas situações para dar sequência no testemunho de Jesus Cristo, a maneira como que ele era bombardeado pelos adversários, pelos inimigos dele, né? E aqui ele dá uma guinada antes de chamar a atenção para algumas coisas, dizendo: concluindo, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Nós precisamos resgatar a nossa alegria em função da nossa fé. E ele continua seguindo aqui, porque a alegria também é um dom de Deus. Eu devo ter citado em algum lugar a parábola do Deus que dança, não que Deus dance, mas a parábola de Jesus, que nós tratamos como a parábola do filho pródigo, né? A perspectiva mais adequada da parábola que Jesus ensinou é a perspectiva do pai. E o pai é uma figura, uma figura de linguagem para representar Deus na sua disposição de receber aqueles que se afastaram dele. A parábola é sobre a natureza, sobre o caráter, sobre o bom coração, sobre o amor do pai. A parábola não é necessariamente sobre o filho. Para nós ela se tornou a parábola do filho pródigo, que é uma história bem comum em todas as culturas. Mas Jesus estava falando aos fariseus e colocando os fariseus na situação daquele filho que não se afastou, permaneceu ao lado do pai, mas ao mesmo tempo não tinha alegria, não tinha prazer na obediência e não desfrutava da companhia do pai, das bênçãos, de tudo que o pai tinha disponível. Vivia como se fosse um escravo, e não era esse o propósito do pai. E também nunca cooperou nem colaborou com o pai no que diz respeito a procurar pelo irmão que havia se afastado. Então, a parábola por Jesus ensinada, ela tem o propósito de deixar claro que o propósito de Deus é receber a todos, indistintamente, né? E que o comportamento dos judeus, em especial dos fariseus naquele momento, era como daquele filho que permaneceu, mas permaneceu emburrado, mal-humorado, calado, né? Sem amor, sem gratidão, sem alegria. E quando viu que o irmão foi bem recebido, ficou indignado, revoltado. Mostra bem a perspectiva do comportamento, em especial dos fariseus, principalmente quando não-judeus procuravam a Jesus Cristo, a Jesus naqueles dias, durante seu ministério, e eram acolhidos, eram abençoados, eram curados, eram libertados das suas opressões. E eles igualmente permaneciam emburrados, criando expectativas, fazendo acusações falsas, né? A parábola do Deus que dança é o propósito de expressar o coração amoroso do Pai, desejoso de receber de volta aqueles que são seus. E essa é a tônica do ministério de Jesus que ele enunciou através da palavra. Nós em Cristo temos motivo para permanecermos nesta alegria, desfrutando da alegria da comunhão com o nosso Deus e Pai. A parábola do Deus que dança tem esse título, tem uns 500 anos. É uma leitura que eu fiz de um sermão, acho que Baxter, uma coisa assim, muito antigo. E ele fez o sermão sobre esse texto dos evangelhos sob essa perspectiva, né? É um sermão muito bonito, muito interessante, tá? E Paulo fala da nossa alegria, né? Que nós podemos e devemos nos alegrar em Cristo Jesus, nosso Senhor, e ele
E ele volta aqui às mesmas recomendações de sempre, né? Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O cão em si é um animal em nada agraciado nas culturas do Oriente, né? É sempre um símbolo, uma referência a algo maligno, como dada ao seu comportamento, né? O animal é usado para expressar algo indigno, impróprio, inadequado. E Paulo refere-se aqui aos inimigos, não dele, mas do Evangelho de Jesus Cristo, que também já estavam tentando se apossar, se apoderar da igreja de Filipos, das mentes e dos corações das pessoas. Ele os trata com bastante veemência, chamando esses homens de cães. Alguns fazem referência à violência, à agressividade, à maneira agressiva com que esses homens tentavam se apropriar da obra de Deus, né? E Paulo coloca aqui, com os cães, praticam o mal e a falsa circuncisão. Um dos aspectos do desvio doutrinário daqueles dias, que Paulo sempre atacou e atacava com frequência, era a prática de alguns de tentar reduzir a igreja de Cristo a um braço do judaísmo, como se fosse um segmento do judaísmo, como se a igreja de Cristo, a igreja que estava sendo estabelecida mundo afora pelos apóstolos, ela devesse funcionar como se fosse uma subdivisão da fé judaica e devesse se submeter a rituais e cerimônias. Como eu já disse, nada tenho contra os rituais e cerimônias dos judeus, muito pelo contrário, tenho apreço. Não tenho mais na memória, então vocês me desculpem quando eu errar datas, horários, ou festas, ou nomes, não tenho mais na memória essa construção dos eventos festivos, desse relógio religioso dos judeus, né? Quando julgar conveniente, eu vou procurar de novo. Então, alguma referência, como eu as faço praticamente de memória, às vezes eu falho em alguma coisa, peço perdão por isso. Mas tinha um outro grupo aqui também, quando Paulo fala de que praticam o mal, pessoas que se tornaram opositoras a Deus. Não era só um debate teológico ou em relação a costumes. Essas pessoas estavam se tornando inimigos de Deus, né? Praticando o que é mal, né? Agindo de forma violenta e brusca, que normalmente estão divididos em dois grupos, né? Os que, aquela turma do liberou geral, então não, estamos perdoados, fizemos as pazes com Deus, né? Podemos viver de qualquer jeito, que nenhum mal nos acontecerá, irresponsáveis, né? E o outro grupo que tentava submeter o povo a um legalismo que nem eles, como judeus, conseguiam viver ou tinham vivido. Interessante que as pessoas que tentam impor normas de conduta para os outros, né, elas se consideram isentas de obedecê-las, mas são assim terrivelmente cruéis na maneira em que exigem que o povo as obedeça, né? As pessoas se comportam como se tivesse alguma imunidade, né, à própria lei que eles criam, que eles insistem em obrigar as pessoas a obedecer. E Paulo foi o que mais lutou pelos não-judeus nesse aspecto, né? Foi o que mais se empenhou no ministério em defender que não havia distinção entre o judeu e o não-judeu. E ele estabelece aquele padrão, aquele parâmetro lá, né? Todos debaixo do pecado e misericórdia para com todos os que se arrependem. Que é um conceito extraordinário que ele não inventou, ele pegou de Abraão, né? Ele traça a justificação pela fé, ele remonta a Abraão, a quem se é chamado o pai da fé, né? O pai de todos aqueles que creem em Deus. Então o apóstolo Paulo tem essa postura. E eu estava pensando aqui comigo, né? Como? Nós não podemos pensar que essas pessoas tenham iniciado as suas vidas, esses inimigos que perseguiam o apóstolo Paulo, né?
consideravam ele, atacavam ele de todas as formas, de todas as maneiras, né? Ele evitava a índole dele, o caráter dele, a personalidade dele, a postura dele diante da fé, diante de Deus. Ele não se sentia no direito de exigir vantagens financeiras, né? E já naquele tempo havia aqueles que consideravam isso uma fraqueza dele, né? Diziam que ele mesmo se declarava indigno, porque se o que ele estivesse ensinando fosse verdade, ele reconheceria que ele tinha o direito de receber dinheiro. Naquele tempo já era um padrão, né? Um parâmetro nas questões espirituais. E Paulo, pelo que nós sabemos, venceu, pelo menos por alguns séculos, aí, pelo menos no começo da igreja, né? O padrão de comportamento que se esperava de pessoas levantadas por Deus era esse, né? Essa cautela em relação ao dinheiro. Não que a igreja fosse desobrigada de ajudar, de cooperar ou de sustentar, né? Mas as pessoas que ministravam especificamente em função do dinheiro eram reconhecidas como falsos apóstolos, profetas, falsos ministros, falsos obreiros. O pensamento de Paulo, a postura de Paulo em relação a isso, ela foi vitoriosa por bastante tempo, diga-se de passagem, né? Mas como esses homens, por que esses homens se tornaram inimigos? Não é de se imaginar que seja um grupo maligno que se infiltrou do nada com o propósito de destruir ou arrasar. Aproveitadores sempre houve, mas é possível que boa parte desses homens tenha iniciado junto com a igreja, né, a partir do Pentecostes. Desde aquele evento, os que se voltaram para Cristo eram muitos. E pode ser que muitos desses homens tenham iniciado na fé, tenham iniciado no caminho verdadeiro, tenham iniciado no caminho que prioriza a verdade de Deus, a vontade de Deus, o caminho estabelecido por Deus. E o que pode levar pessoas a mudarem? Né? O que pode levar alguma pessoa a abandonar ou abrir mão da obra realizada por Deus na vida dele? Né? Não sejamos ingênuos. Nós vemos isso, né? Nós sempre vimos isso. Muito embora nós não saibamos explicar exatamente o que aconteceu ou deixou de acontecer, não é nosso propósito entrar aqui em teoria religiosa ou algum mito urbano aí em relação à fé, mas é interessante pensar que, ou buscar entender que pode haver algum motivo que leva as pessoas a se afastarem da verdade e terem os valores que foram construídos pelo Espírito Santo em suas vidas corrompidos, ainda que parcialmente ou totalmente, segundo o seu próprio modo de agir ou de pensar. Aí eu estava lendo aqui no Sermão de Moisés, que fala para o povo de Israel, quando eles estavam... O livro de Deuteronômio, quando eles estavam... O cara fala aqui, né? As tentações da terra prometida, né? Deus disciplina seus filhos. Para o povo judeu foi um período... Não precisava, não seria necessário, pela vontade de Deus, que tivesse demorado tanto tempo. Mas aqueles que foram retirados do Egito, quando chegaram na situação de tomar posse da terra, através da guerra, tomar posse através da batalha, eles se acovardaram. Tem a história lá dos espias, né, que foram 12 e somente dois permaneceram fiéis à vontade de Deus, e a Moisés, Josué e Caleb, e os demais amarelaram. Os demais foram tomados de medo, não queriam, falaram contra, amaldiçoaram a terra, falando que tem gigantes, né? E por conta disso, o povo foi condenado a permanecer por 40 anos vagando, né? Pelo deserto,
até que finalmente aquela geração se foi, e a nova geração, entre os quais Josué e Caleb, por volta dos 80, ainda com pleno vigor, né, tomaram posse da terra sob a liderança de Josué, né, que Moisés morreu um pouco antes desse ato. Né? E no capítulo 8 aqui de Deuteronômio já fala assim: portanto, tende cuidado de obedecerdes todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuai a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer seus mandamentos ou não. Nós sofremos porque o sofrimento faz parte da vida. Mas muitas vezes nós somos colocados diante de circunstâncias, não que Deus não conheça os nossos corações, não que Deus não saiba o que se passa pelas nossas mentes, mas para que nós sejamos confrontados com os nossos próprios sentimentos, vontades, emoções e, em determinadas circunstâncias, no desejo de não obedecer, né? No desejo de não priorizar a Deus ou satisfazer alguma outra vontade. O desejo, quer seja passageiro, temporário, ou quer seja todo um propósito ou um empenho de vida. Então nunca é sem motivo, nunca é sem um propósito. O acaso é complicado de nós justificarmos. Nós podemos falar nas nossas vidas de imprevistos, fatos, acontecimentos, pessoas, eventos, circunstâncias que nós não previmos, né? Planejar não é pecado, não é errado, e nós devemos aprender a planejar, a organizar as nossas vidas, as nossas mentes, as nossas rotinas, né? Mas existe uma coisa que toda pessoa que está organizando ou planejando precisa aprender a levar em consideração. O que é isso? É um imprevisto. O imprevisto é perfeitamente previsível. Você pode não saber o que, quem, quando, onde, como ou porquê, mas você sabe que é possível acontecer. Então, o imprevisto deve fazer parte. Nós devemos ter ali nos nossos planos uma margem de segurança para o quê? Para os imprevistos, né? Tal qual aprender a economizar, a poupar. Para que você poupa do seu dinheiro? Para os imprevistos, porque os imprevistos, infelizmente, eles acabam acontecendo, quer queiramos ou não. Não dá para nos desviarmos dessa verdade. E a Bíblia declara aqui que não há imprevistos. Tudo que o povo de Israel passou naqueles 40 anos foi com o objetivo, foi com o propósito de Deus de fazer com que eles enxergassem a si próprios também. O amor de Deus se manifesta, se revela através dos atos amorosos dele, na provisão, no sustento, na proteção, né, no ensinamento, no impor limites, né? O texto aqui usa também, né? Usa também aqui, ó. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava, como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos teus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente, né? O que se espera de nós, o que Deus esperava do povo de Israel é isso, né? Um amor reverente, né? Nada de cinismo e também não o medo, mas um amor reverente, um amor que reconhece a plena soberania daquele que nos criou e que nos sustenta. Então, Moisés aqui já alerta para o seguinte fato, né? Qual é o risco do esquecimento? O que estava em risco aqui? O que estava em risco era o futuro do próprio povo, que, dadas as bênçãos garantidas e realizadas por Deus,
simplesmente poderia e, em determinadas ocasiões, acabou se esquecendo de que foi Deus quem os havia conduzido e garantido a vitória durante todas as batalhas, durante todos os anos que eles enfrentaram para conquistar a terra. Transportando para os nossos dias, isso não é muito diferente. Eu penso que muitas vezes a ingratidão, né, o não reconhecimento de que foi Deus que até aqui nos conduziu, nos sustentou, nos manteve de pé, curou as nossas feridas, nos concedeu pão, né, nos ensinou a pedir o pão, a pedir a água, a pedir a bênção, nos ensinou a estabelecermos uma relação de amorosa dependência, né, e de amor reverente. Aí o texto aqui, através de Moisés, nas belas palavras que ele sempre teve, ele fala: eis que o Senhor teu Deus vai fazer-te herdar a terra boa, uma terra boa, repleta de riachos e tanques de águas e fontes que jorram nos vales e colinas. Terra que produz muito trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite, oliveira e mel. Terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Comerás e ficarás satisfeito. Bendirás o Senhor teu Deus na terra que ele te dará. Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado o teu gado e o número de tuas ovelhas tendo aumentado, e também se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Isso acontece. É fácil olhar para o passado distante, né, e apontar para os judeus daquela época o fracasso que eles cometeram, né? A ingratidão evidente e não reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Hoje, qualquer plataforma que você buscar aí na internet, você vai encontrar cursos, né, para o sucesso. E não é diferente na vida dos religiosos, né? A palavra sucesso, né, como ser bem-sucedido, como estar no topo, né, como estar por cima, né, ela é uma máxima, né? Ela contamina inúmeros livros, né? Como vencer, como superar e como depender de Deus. E como reconhecer Deus nas suas jornadas, na sua caminhada, na superação de todas as dificuldades. É uma tentação antiga e, via de regra, nós caímos nela, né? É uma tentação antiga e ela sempre funciona, né? Aquela armadilhazinha do ego, né? Do eu. Não, tudo isso aqui eu construí. Às vezes fala assim: Deus me deu estratégia, né? Não, Deus me deu estratégia, me deu sabedoria, e só que a quantidade de eu é muito maior do que o número de vezes em que a pessoa reconhece Deus em tudo aquilo, né?
Poderíamos dizer muitas vezes na nossa vida: como você chegou até aqui, como você suportou tudo isso, como você foi capaz, né, de tomar as decisões que tomou, como você superou a doença, como você superou o fracasso e hoje está erguido de novo, está de pé, está trabalhando, o comércio estava falido, hoje tá prosperando, né? A tentação é a mesma de sempre, né? Agradecer ao eu, esquecer-se de Deus, esquecer-se de como Deus te deu força, ânimo, coragem, disposição, mesmo nos dias mais difíceis e terríveis. Aqui usa-se a figura, né, de sobreviver 40 anos no deserto, né? Hoje você vê aí programas de aventura em que as pessoas se dispõem a ficar alguns dias, né, alguns dias em situações difíceis, em ambientes hostis. O povo, guiado por Moisés, o povo de Deus, sobreviveu 40 anos na região desértica, 40 anos longe de habitações, né? 40 anos se protegendo do calor do sol à sombra do Onipotente. 40 anos bebendo água de lugares onde não havia fontes de água. 40 anos sendo alimentados, né? 40 anos sendo mantido íntegros, de pé. 40 anos em que Deus não voltou atrás em nenhum momento em sua palavra, em sua promessa de abençoar e proteger o povo, muito embora muitas vezes o povo tenha decepcionado a Deus, tenha afrontado a Deus, né, tenha buscado voltar atrás nas práticas do passado. Eu sei que muitas pessoas, sim, muitos irmãos e irmãs, no momento do desespero, no momento da angústia, no momento da aflição, eles são tentados a buscar algum tipo de conforto em práticas do passado. Eu sei disso, né? Eu tenho conhecimento disso, eu vejo isso acontecer. E isso muito entristece ao Todo-Poderoso. Isso muito entristece. Porque se Deus nos deu a visão de que a verdade está em Cristo, Ele também vai realizar em nossas vidas a promessa de que a provisão está em Cristo, em toda e qualquer situação, boa ou desagradável. Mas como eu sempre falo, isso não é uma questão tão simples assim, tão fácil assim. Isso é uma semente que brota lá no coração e com o tempo ela acaba separando a pessoa de Deus. Você fala, mas a igreja surgiu na cidade, né? A igreja surgiu num ambiente cosmopolita, a igreja não surgiu no deserto. Olha, a igreja não surgiu no deserto, mas a situação em que ela surgiu, com toda a sorte de oposição que ela sofreu, era como que um deserto. A primeira postura de todos e de tudo com relação à Igreja de Cristo foi de que isso precisa ser destruído e erradicado. Os inimigos eram terríveis. Aí vem um período de paz. Muito embora o apóstolo Paulo estivesse aprisionado em Roma, quando ele escreveu essa carta, a igreja desfrutou de alguma paz, o crescimento, né? O que era um pequeno grupo já eram grupos maiores, né? Já chamava atenção nas cidades, a ponto de que nós vimos lá na carta de Apocalipse, lá nas cartas, as igrejas são tratadas pelo nome das cidades, né? A igreja de Cristo que está em. É uma igreja que já fazia alguma diferença, já possuía uma ambientação, já possuía um espaço no mundo da época. E quando surgiu esse espaço, surgiram posições a serem ocupadas. E quando surgiram posições a serem ocupadas, quando viram que as igrejas sustentavam os apóstolos, que as igrejas enviavam
auxílio humano e material, né, para o sustento do ministério de todos os apóstolos, que as igrejas, de um modo geral, cooperavam com a missão apostólica, enviando pessoas para auxiliarem e recebendo pessoas enviadas pelos apóstolos para instruírem. Quando viram uma movimentação financeira crescente, quando a grande fome se abateu em Jerusalém, a igreja se mobilizou para enviar recursos, enviar dinheiro para comprar comida para os pobres de Jerusalém. Os olhos de muitos cresceram e esqueceram que Deus os havia suportado, sustentado, conduzido, ensinado, que Deus, como uma mãe cuida de um bebê, né, dando alimento e limpando a sujeira, né, trocando as vestes, nutrindo o corpo, nutrindo a mente, nutrindo o espírito. Quando se viram em condições de caminhar sobre os próprios pés, alguns desses homens se rebelaram contra Deus. Alguns desses homens se rebelaram contra os apóstolos. Alguns desses homens se rebelaram contra a igreja. Não queriam mais ser servos de Deus. Não queriam mais servir a igreja. Eles queriam, de fato, era se apropriar da igreja de Jesus Cristo. Se apropriar de todas as possibilidades que estar à frente da igreja podia representar naqueles dias, que não é em nada diferente do que ocorre nos dias de hoje. As tentações sempre foram as mesmas. O apóstolo Paulo, ele era um dos que era mais facilmente atacado. Primeiro, porque ele não permanecia muito tempo, às vezes até 2 anos em algum lugar, mas ele não fazia questão de se fixar numa determinada cidade e ali permanecer. O compromisso dele com Cristo era viver, caminhar, pregar, ensinar, né, ver a igreja surgir, nutrir aquela igreja, alimentar, partir para outra, né, mandar instrução, receber pessoas, treinar pessoas. Tudo isso o apóstolo Paulo fazia, e em determinadas ocasiões contando unicamente com os recursos provenientes do próprio trabalho dele. Não tinha vergonha de trabalhar. Tá? Ele não era um executivo, não era... ele fazia tendas, né? Era um fazedor de tendas, era um trabalho manual. Era um trabalho manual. Ele não tinha vergonha. Quando precisava trabalhar, trabalhava, levantava, como todo mundo, levantava de madrugada, antes do sol nascer, fazia as orações dele, trabalhava até o calor do dia, trocava as vestes, ia ensinar, ia pregar, ia visitar, ia fazer a obra de Deus. O sol se põe, uma refeição, um louvor de gratidão, uma noite de sono quando possível e outro dia de novo. Né? O trabalho nunca foi um impedimento para o apóstolo Paulo, mas no fato dele trabalhar, esses aproveitadores, né, usavam isso contra ele. Mas quando alguém quer tentar te diminuir ou destruir, não faz diferença nenhuma se você trabalha, se você se dedica integralmente a um ofício, ao ministério, ou integralmente ao trabalho, ou à família, né, ou aos seus amigos. Nada do que você faça ou deixe de fazer será poupado, tudo será usado contra você. E o apóstolo Paulo, até certo ponto, ele estava já escolado em relação a isso. Por isso ele fala, cuidado com os cães, né, com os que praticam o mal, né, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com a falsa fé, né, com a fé de aparência, com a fé limitada a questões mundanas, físicas ou aparentes. Como nós vencemos isso? Sendo gratos a Deus, mantendo em dia a perspectiva de que, se eu estou aqui hoje, é porque Deus permitiu e generosamente, graciosamente, me conduziu em meio a todas as dificuldades da vida até o dia de hoje. Não foi eu, não fui eu,
o eu não foi, não é garantia de absolutamente nada. É Deus. É Deus quem nos sustenta. E é Deus quem é aquele que nos conduzirá à, à, à superação das nossas dificuldades e limitações. Se tem um homem que aprendeu o significado de superação na vida dele, foi o apóstolo Paulo, e ele aproveitava isso para transmitir às igrejas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. E ele pôde tudo, ele pôde ser espancado, torturado, ele pôde ser honrado, ele pôde ser acusado injustamente, ele foi aprisionado, ele suportou tudo isso. Ele foi ricamente abençoado por muitas igrejas, por muitos irmãos. Ele aprendeu a viver em Cristo nas mais diversas ocasiões, nas mais diversas situações que a vida se apresentou para ele. E perigoso é quando nós não somos capazes de reconhecer isso nas nossas vidas. O caminho que se apresenta é esse oferecido pelos cães, né? Pelos que se alimentam dos restos, das sobras, né? Que atacam com violência os fracos, os doentes. Nós precisamos manter na nossa mente, no nosso espírito, que o Senhor Deus não vai falhar. E Paulo passa a descrever aqui em relação à circuncisão, falando que se alguém poderia se gloriar em circuncisão, era ele, porque ele era judeu, filho de judeu, né, israelita, filho de israelita, descendente de uma linhagem longa de judeus israelitas, né, circuncidado no dia, segundo a cerimônia, tudo certinho. Mas ele fala, e com relação à fé, ele tinha sido até perseguidor da igreja. Mas ele fala uma coisa muito interessante aqui. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Tá? A posição de Saulo, o jovem rabino, em relação ao Sinédrio, era uma ótima posição. A missão que ele recebeu e que ele estava desempenhando até aqueles dias de perseguir e perseguir violentamente a igreja que se iniciava, é claro que teria uma recompensa. É claro que ele seria ali abençoado, ali galardoado ali pelo Sinédrio ali com alguma posição confortável, generosa de poder e de influência. Quando tiraram a vida do jovem Estevão lá, ele foi a referência legalista, né? Ele foi a referência, ele foi a pessoa consultada pelos furiosos que apedrejaram o rapaz lá, ele que consentiu, né? A palavra dele, né? A presença dele, a postura dele, deu a um crime absurdo um ar de legalidade, um ar de espiritualidade, um ar de temor a Deus. Veja que ele era muito hábil em reconhecer a maldade no coração das pessoas, porque ele havia no passado chegado a esses limites e sucumbido ao ódio. O apóstolo Paulo também foi um cão feroz, que saiu, né, que o Sinédrio, ou uma parte, né, uma parte, porque a manipulação do poder sempre existiu, não podemos falar que a instituição como um todo, né, mas uma parte que tinha condições, assim o decidiu e o fez. Isso não isenta os demais, né? Isso não isenta os demais de responsabilidade, porque o sujeito fala, eu não sabia, mas você faz parte desse grupo para ficar atento ao que ocorre lá. Você não está lá para cochilar ou cuidar dos próprios interesses. Mas Paulo foi um cão feroz, né? Foi um cão feroz em perseguição aos cristãos. Então, não é só uma questão de discernimento espiritual, ele tinha também a experiência de vida, né, de que a religião, sem o amor reverente a Deus, ela pode se tornar uma religião de ódio, de intolerância, né? E ódio e intolerância é o que nós mais vemos hoje, né?
Os nossos dias são dias de ódio e intolerância. Até ódio aos que odeiam, intolerância aos intolerantes. A coisa está indo num ponto que, se Deus não tiver misericórdia do povo, nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Liberou odiar. O ódio está liberado. Que, na minha opinião, também reflete um profundo afastamento de Deus. Se não um afastamento da religião, da forma de religião, se não um afastamento das declarações públicas e rápidas de fé, né, aquelas memorizadas, aquelas que estão sempre na ponta da língua, né? Deus é amor e eu amo a todos, e depois não pode apedrejar. Não, isso não merece viver. Não, esse tem que ser riscado da face da terra. Não é amor nenhum, não é religião verdadeira, porque não existe o temor reverente. Não existe o temor reverente. Ainda que os raivosos tenham tido em algum momento conhecimento, a revelação, a comunhão com o Senhor, por algum motivo, em algum momento, não julgo eu, não é problema meu, eles se afastaram da verdade que eles conheceram. Eles se afastaram. Eles se esqueceram. Eles se esqueceram de que foi Deus que, por pura graça e misericórdia, permitiu que, apesar das limitações deles como homens, das limitações deles como religiosos, das limitações como indivíduo, como ser humano, o trabalho prosperou. Né? A vida seguiu seu curso e houve multiplicação e houve crescimento. A semente plantada floresceu. A palavra declarada ecoou na coração, na mente, no espírito de outros e ganhou vida. O que era um começo pequeno e insignificante cresceu, floresceu, prosperou e estava prestes a amadurecer. Aí Deus permite as provações, Deus permite as tempestades, Deus permite as nuvens de gafanhoto. Para quê? Para que nós tenhamos a chance de confrontarmos as nossas declarações com os valores que ainda habitam nos nossos corações. A nossa declaração pública com a nossa fé verdadeira. E é um momento triste para todos. É um momento triste para todos quando nós nos encontramos assim, abaixo de nós mesmos. Né? Muito aquém daquilo que já estivemos, né? E que se não permanecemos e se não amadurecemos foi por nossa própria culpa e responsabilidade. Fala, mas assim pode parecer que Deus está zombando de nós. Assim pode parecer e dar certeza de que Deus está nos concedendo mais uma chance de lembrarmos de que a nossa vida tinha o propósito de glorificar o nome dele. O nosso sucesso, eu não sou ninguém, não sou nada nessa vida, nesse mundo, mas o sucesso de alguém, o êxito, a grandeza do trabalho, dos resultados, elas são fruto do agir misericordioso de Deus. Elas são fruto da graça soberana de Deus, que deseja abençoar mais e mais vidas através de mais e mais pessoas. E alguns, infelizmente, deixaram de lado essa verdade. Ainda que eles a declarem, eles não a vivem mais atualmente. Né? Porque o espírito ficou meio que deslocado. Né? A igreja tinha uma comunhão fantástica com o Espírito Santo. Eu falo, eu reconheço, os apóstolos eram profetas no sentido de consultarem e obterem resposta às suas consultas ao Espírito Santo, ao próprio Cristo, ao próprio Deus. A capacidade, a dimensão profética
do momento dos apóstolos, como nós já vimos aqui na igreja, era algo para nós hoje inimaginável. Tá? Para nós hoje inimaginável, não é uma questão de consulta, a oração e aguardar o acontecimento. O Espírito Santo disse para a igreja: separai para esta obra Paulo e Barnabé. Não foi uma intuição, foi uma consulta, objeto de uma consulta e uma resposta específica. Você pode falar o que você quiser, isso eu não vejo hoje, tá? Isso eu não vejo hoje. Não vejo, tanto que o resultado foi o que foi. Barnabé, Josué, Barnabé, Saulo, Silas e todos os outros sustentados pela igreja naqueles primeiros dias não foram uma decepção, não foram uma fraude, não foram um fracasso. Unidos no mesmo propósito, chancelados pelo Espírito Santo, literalmente. Ah, mas homens e mulheres hoje também são levantados por Deus e ungidos também, mas não como aqueles homens. Não como aqueles homens, não na dimensão em que as coisas ocorreram na vida deles. Não da maneira como a vida deles foi livremente usada por Deus para a glória de Deus. Homens que aprenderam e exercitaram o esvaziar-se de si mesmos para a glória do Pai. Esse grupo que se levantou contra o apóstolo Paulo aqui, esse grupo que se levantou contra os filipenses, contra a igreja aqui e contra as outras igrejas também, não era um grupo pequeno, não era um grupo que surgiu do nada. Ele surgiu da própria fé. Ah, nós podemos questionar se eles realmente, mas podemos questionar o que nós quisermos. O fato é, eles conheciam os ensinamentos dos apóstolos. E eles atacavam os apóstolos, e especialmente aqui Paulo, com o propósito único de tomar posse da obra de Deus, de se valerem daquele resultado. E Paulo orienta a igreja: toma muito cuidado, toma muito cuidado. Cuidado com esse ódio exacerbado. Ainda que a declaração, ainda que a posição, ainda que a declaração de posição em relação a verdades e a valores bíblicos estejam corretas, essa tentativa de manipular a verdade para destruir a vida do outro, isso não reflete o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Não reflete, está aqui na vida do próprio apóstolo. Nós devemos tomar muito cuidado. E esse ensinamento nós recebemos de alguém que esteve do outro lado, do lado do ódio, do lado da intolerância, do lado de prender sem provas, matar sem julgamento, condenar e executar sem julgamento, né? Valendo-se de um preceito religioso, né? Prender e matar, né? Porque nós tememos a Deus e esses hereges não merecem viver, tá? Quem foi um discípulo do ódio foi o apóstolo Paulo. É quem está nos ensinando aqui. Esse caminho não é o caminho de Cristo. Paulo fala mais ainda, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, como estrume, como excremento. Essa é a verdade, tá? A fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte,
com o propósito de, seja qual for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Ainda que houvesse dúvidas em relação a qual é a natureza da ressurreição, ou seja, do corpo ressuscitado, qual é a natureza da realidade eterna, o que me importa é saber e ter a consciência, a alegria de que eu estou nela, eu estou garantido no plano de Deus, porque o plano de Deus é o melhor para mim. Toda essa construção de religiosidade nacional, religiosidade histórica, né, de estrutura religiosa patriarcal, de sectarismo, de partidarismo, né, de valer-se da força e da violência para impor a verdade, porque ele viveu isso tudo, a vida do apóstolo, a vida de Saulo, depois chamado Paulo, né, o nome dele sempre foi Saul. Saul. O nome do homem era Saul, né? Depois chamado Paulo, porque os gregos tinham dificuldade com a pronúncia do hebraico, né? Saul é transliterado, né? Os gregos tinham dificuldade, então ficou Paulo. Ele viveu tudo isso. E o que para muitos podia parecer tudo, ocupar uma posição entre os principais religiosos, né? O reconhecimento das autoridades, ele considera como a tudo, considera como esterco, como estrume. Perdi e não sinto falta. Porque o que ele tem de ser encontrado nele, a fim de ganhar a Cristo. Se alguém está lutando para tentar conquistar o que eu perdi, diz o apóstolo Paulo, ele fala, o que eu perdi eu considero como esterco, eu considero como nada. Como nada. O ser encontrado em Cristo, para mim, é tudo. E em Cristo somos mais que vencedores. Talvez não saibamos adequadamente ou não tenhamos sido muito bem ensinados, adestrados ou moldados no sentido de vencermos em Cristo, vencermos com Cristo, de superarmos. Mas está aí a vida, o país chama-se Brasil, né? Nunca faltará nas nossas vidas oportunidade para que nós possamos exercitar a nossa fé e superarmos as dificuldades que se nos apresentam da maneira correta e adequada. E o apóstolo Paulo consegue falando, continua dizendo aqui, não que eu já tenha alcançado tudo isso. Ele fala, eu não sou perfeito. Não estou me apresentando como padrão de perfeição. Tá? Não que eu tenha alcançado a perfeição. Ele tinha as dificuldades que todos nós temos. Ele não era um super apóstolo, um super homem, um homem acima da dor, um homem acima do sono, do cansaço. Era um homem como outro qualquer. Não que eu já tenha alcançado tudo ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Jesus Cristo. Ou seja, eu me esforço para atingir o alvo para o qual eu estou sendo puxado. Né? Cristo me puxa para o alvo, me empurra, me conduz e eu me esforço para chegar exatamente onde Cristo quer que eu esteja. Ele se esforça, ele se dedica, ele se empenha, nunca faltou dedicação, tá? O apóstolo da graça, o apóstolo da fé, mas não sei se ele teve um dia de descanso. Nunca se dedicou menos, trabalhou dia e noite. As pessoas falam incansavelmente. Não, trabalhou apesar do cansaço, né? Todo mundo que começou a trabalhar se recorda da minha idade, da minha faixa etária. Começamos a trabalhar jovens, né? E o primeiro dia foi cansativo, né? Falei, meu Deus. O segundo também, e o terceiro. Você fala, então trabalhar é isso, né? É continuar apesar do cansaço, porque a vontade é, depois de algumas horas de trabalho, você não quer ir para casa assistir televisão. Não, apesar do cansaço. Vai se adestrando o corpo, vai se adestrando a mente, vai se moldando o caráter. Apesar do cansaço, apesar das dúvidas, apesar de toda incerteza, apesar de todo o mal que enxergamos no mundo, na vida,
nos outros ou em nós mesmos, apesar de, seguimos em frente dia após dia, ensinando o nosso corpo, ensinando a nossa mente, sendo ensinados, sendo moldados e transformados. Na vida religiosa, na comunhão com Deus, é a mesma coisa. Vencendo o cansaço, vencendo a preguiça, vencendo a indisposição, vencendo a indisciplina mental, vencendo as dores do corpo, vencendo as necessidades do corpo, vencendo as necessidades da mente, que muitas vezes quer descanso, quer repouso, quer lazer, quer recreação, e precisa ser trazida e mantida num estado de vigilância, num estado de devoção, de adoração, de comunhão. Aí sai, ganha as ruas, né? Tropeça na primeira pedra e tudo parece desmoronar. E você continua. E você continua. E você segue em frente. Não é porque tropeçou ontem, hoje você sabe já onde está a pedra. Você desvia, vai por outro caminho, você segue em frente, você continua de novo. Ah, mas isso é impossível, isso não pode ser verdade. Porque você tentou e fracassou 3 ou 4 vezes? Ah, isso não acontece. Eu passei a noite acordado. Você passou uma? Você passou uma noite? Você dispensou a Deus uma noite? Uma noite sem dormir na vida de um jovem que consegue ficar várias noites? Não estou dizendo para ninguém se dedicar de forma irresponsável a práticas religiosas ou espirituais. Não, eu nem sou a favor, né? Eu sou a favor de que a pessoa aprenda e que se exercite gradativamente, como se aprende a fazer com o corpo, também nas questões. É preferível que você mantenha uma rotina de oração constante lá, 3 vezes ao dia, 5, 6 vezes ao dia, meia hora distribuído pelo dia, ou meia hora pela manhã, ou meia hora à noite. Não estou te dando palpite. É preferível que você desenvolva uma rotina de oração, que você tenha seus 15 minutos de leitura da Bíblia, do que tentar um dia orar 3, 4 horas e depois ficar 3 meses sem orar. Né? A leitura, 15 minutos por dia, meia hora por dia, você vai ler toda a Bíblia aí em alguns meses. É mais interessante do que tentar passar um dia inteiro, não tem a disciplina, não tem os meios necessários, a iluminação correta, né? Faz isso um dia e depois abandona, nunca mais volta. Não. Essas práticas, esse comportamento aparentemente que não é nada superior, é uma questão de adestramento físico e mental, de exercitar a vontade, de um exercício de determinação, né? Você fala assim, não é para todos. Não, é para todos aqueles que se prepararam para isso, né? É para todos aqueles que se adestram para isso. Não é uma questão, eu tenho fé, eu vou ficar horas orando. Tá, você tem fé, mas você não tem a disciplina, não tem a estrutura física e mental ainda. Então é sempre bom manter uma vida equilibrada, uma vida... A moderação em tudo é boa, os excessos conduzem a excessos, né? Tentar subir aí uma montanha muito rapidamente pode resultar em sérios problemas, né? Os alpinistas, os escaladores, eles vão, param, descansam, repousam, se adaptam e sobe mais um pouco, para, tá? Descida a mesma coisa. E na vida espiritual também. Não adianta você tentar escalar uma montanha em 2 horas, que você não vai conseguir. Você precisa se adestrar para isso. Mas quando fala das perfeições, das verdades, do conhecimento, da prática e da doutrina, ou do viver em Cristo, Paulo não se apresenta nesse aspecto como alguém que seja considerado perfeito, nem por ele mesmo. Ele diz, prossigo para o alvo. Qual é a diferença do apóstolo Paulo com muitas pessoas?
é que Paulo tinha um alvo estabelecido e ele procurou na vida dele não se desviar daquilo. Vendo a Cristo como ele foi encontrado por Cristo. Ele teve uma experiência marcante, ele teve uma vida marcante. Ele teve uma vida marcada por Jesus Cristo. Mais do que uma experiência empolgante, marcante, nós precisamos ter uma vida marcada por Jesus Cristo. Talvez para alguns tenha sido uma benção nunca ter tido uma experiência. Teve uma experiência calma, tranquila, né? Sem alvoroço, sem escândalo, e aprendeu a caminhar e a perseverar, a identificar o mal, a identificar o erro, a reconhecer que no passado, antes de Cristo, ele era como aqueles alucinados que estavam tentando destruir o próprio apóstolo e a igreja, a chamar a atenção dos outros ao cuidado com isso. Foi disso que o Senhor me salvou, foi disso que o Senhor Jesus me resgatou. Então, se alguém está usando o nome de Jesus para cometer abominações, essa pessoa ela pode ser o que ela quiser ser. Ela só não é verdadeiramente cristã. Tá? Ela está mais para inimigo de Cristo do que para qualquer coisa. E ele continua aqui, né? Apresso-me. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Doravante também vamos nos empenhar mais em apresentar as nossas exposições com esse objetivo, né? Marcar posição em relação a certos comportamentos e condutas, né? Eu creio adequado. Mas também é momento em que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Não dá para salvar todo mundo. Não dá para restaurar todo mundo. Não dá para convencer a todos de que o caminho é Cristo. Não que com isso nós tenhamos liberdade para desistirmos das pessoas. Não. Nós não devemos desistir de ninguém. Tá? Porque eu acredito, Deus não desiste de absolutamente ninguém. É a pessoa que, por suas próprias razões ou falta delas, desiste de Deus, desiste de Cristo. Mas nós não podemos também nos limitarmos a marcar posição e ficarmos paralisados, confortados com a ideia, mesmo que verdadeira, de que graças a Deus eu não sou como aquele cão. Não. Há um alvo proposto para as nossas vidas. Há um caminho proposto para a nossa jornada. Não é sem motivo que os cristãos, né, no início se autodeclaravam, né, os do caminho, né, aqueles que estão no caminho, como uma referência àqueles que estão em Cristo, guardados em Cristo pela fé em Cristo. Como o apóstolo Paulo exorta, prossigamos para o alvo. Deus tem mais para as nossas vidas. Eu estou certo de que Deus nos surpreenderá de maneira benevolente, graciosa. Que Deus nos dará paz, Deus nos dará saúde, Deus nos dará a força e a coragem necessária para seguirmos em frente. Tá? O tempo de marcar posição já foi. Devemos agora caminhar em direção ao alvo, o alvo que nos chama, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus a todos abençoe. Retornaremos em breve.